Salve súditos, bora para mais um Preto com Verde, número 39, no último final de semana de outubro, de 29 a 30, um final de semana importante para a democracia do nosso país. Então, vote consciente, vote naquele que você acha melhor, aquele que atende mais às suas expectativas. Esta semana tivemos 10 dicas exclusivas da Champions League e finalizamos a semana com 3% acima da banca, graças não só apenas à Champions League, mas também às duas duplas que eu mandei no final do vídeo passado, que bateram. Então, as nossas duas decepções da semana, se a gente pode falar que a primeira é o Real Madrid, que entrou bem desfalcado de Valverde, Modric e Benzema, acabou perdendo para o Leipzig, tomando o gol do Timo Werner, o que é uma vergonha. E também a outra decepção foi a nossa dupla chance do Bruges jogando em casa. Parece até que foi combinado. Na casa do Porto, o Bruges ganhou por 4-0. Na casa do Bruges, o Porto ganhou por 4-0. Cheira suspeita, mas a gente sabe que nesse campeonato é muito difícil haver manipulação, mas ficou uma coisa meio engraçada, meio estranha, assim, 4-0 para os times visitantes, nos dando, né, um head grande na dupla chance do Bruges. As nossas duas grandes aí, vamos dizer, surpresas positivas. Primeiro, o cartão do Maccabi Haifa, foram 4-2 contra o PSG, já era esperado, tomou 7-2 e bateu bastante. E o outro, esperado, foi a Inter de Milão, que ganhou 2-0, ambos os tempos ganhou de 2-0 do Pilsen. Beleza? Então, como eu disse, fechamos aqui 3% positivo nesta semana. Bora que tem muito jogo bom, muito jogo decisivo, muito jogo interessante. E cuidado, tem muita equipe ainda disputando. Tem Champions League nesta semana também. A gente vai mandar as dicas no vídeo de segunda. Cuidado que muito time que ainda não garantiu vaga nas ligas europeias deve poupar no final de semana. Então fique de olho, beleza? Eu peguei alguns times que já estão ou eliminados ou times que estão disputando alguma coisa, mas a gente foi em algo do adversário, algo do jogo, para evitar qualquer tipo de surpresa. Começando na Alemanha, segunda divisão, 8 da manhã, amanhã, Regensburg contra Rostock. Eu fui em vitória ou empate do time da casa e mais de 1,5 gols. O Rostock fora. Aliás, na forma recente, o Regensburg é a terceira melhor forma recente contra a 15ª. Fora de casa, o Rostock vem de um 2-2, 1-1, 0-0, 3-1 e 2-0. Esse 0-0 foi um amistoso, então nos últimos 4 jogos ele não venceu e teve mais de 2 gols na partida. E o Regensburg em casa, 2-1, 2-2, 2-0 e um 0-0 contra o Kiel. Então essa odd deu 1,83 na Betano. Vejo com muito valor. Essa forma recente do Regensburg tem tudo para entrar. Um 2-0 ou um 1-1 em diante já dá. A única coisa que não pode perder é para a gente perder, a única coisa que não pode acontecer é o Regensburg ganhar por 1-0 ou perder, tá? 9 da manhã na Espanha, Almeria contra a Celta de Vigo. Eu fui naquele mercado especial da Betano. Ambos marcam ou mais de 2,5 a 1,62. O time do Cudê tá bem constante. Nos últimos 5 jogos do Almeria, 2-1, 3-2, 3-1, 3-1 e 4-0. Bateu em 100% dos jogos. E os últimos jogos do Celta, 1-1, 4-1, 2-1, 1-0 e 1-0. Esses dois 1-0 foi para o Betis e para o Barcelona, dois times bem superiores ao Celta de Vigo. Ele é o 13º e o Almeria o 15º, então tem tudo para entrar este ambos ou over no campeonato espanhol. 9 da manhã, na terceira da Alemanha, Saarbrücken contra Meppen. O Saarbrücken é o sexto colocado, o Meppen é o 17º de 20 times. Na forma recente, o Meppen é o último, tomou 11 gols nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum, perdeu 4. Eu fui em 2 gols do Saarbrücken a 1,75. O Saarbrücken em casa tem uma forma muito boa, ganhou de 3-2, vem de um 2-2, um 2-2 e um 0-0. Então dos últimos 4 jogos, 3 ele fez 2 gols ou mais em casa. E o Meppen fora tomou 3 do Ingolstadt, 3 do Aue, 2-2 contra o Ver e 4-0 do Munique 360. Então nos últimos 5 jogos, em 4 deles o Meppen tomou 2 gols ou mais fora de casa, 1,75 na Betano. 10 da manhã, República Tcheca, Radrek contra Pardubice. Eu fui em vitória do Radrek, time da casa, e mais de 1,5 gols a 1,72. O Radrek é uma grande surpresa no campeonato da República Tcheca dessa temporada. Está em quarto colocado, somente atrás dos 3 maiores, que é o Pilsen, o Slavia e o Sparta Praga. Está em quarto colocado numa campanha surpreendente. E o Pardubice é o último, fez 6 pontos em
13 jogos, tem 2 vitórias, nenhum empate e 11 derrotas. Na forma recente, tomou 14 gols nos últimos 5 jogos. E o Radrek fez 10 gols nos últimos 5 jogos. Então a gente tem uma média aí de um time tomando quase 13 e um time com média fazendo 2. Radrek ganha mais de 1,5 gols na partida. 1,72. 10h30 da manhã, Wolfsburg e Bochum. Eu criei uma aposta na Betano, porque esse mercado só tem na Betano, que é o handicap de cartões, para colocar no criar aposta, né? Na Bet365 e outras casas tem, mas só simples. Que o Bochum tem mais cartões ou empata em número de cartões com o Wolfsburg e saem 2 gols na partida a 1,72. Os últimos 5 jogos do Wolfsburg, para vocês terem noção, 2-2, 2-1, 2-2, 1-1 e 3-2. E do Bochum tem apenas 1-0 pela Copa contra o Elversberg. Os outros todos também bateu a linha de gols e em 5 dos últimos 5 jogos do Bochum ele nunca teve o adversário tendo mais cartões do que ele. Então essa odd deu 1,72. 10h30 também no país de Gales, eu fui no TNS The New Saints contra o Haverford West. O TNS é o líder disparado, melhor ataque, 34 gols em 11 jogos, e o Haver é o nono colocado. Eu fui em 3 gols do TNS, não 3 gols da partida, 3 gols do time, tá 1,72. O último jogo entre eles foi 6-0 para o TNS. O Haver vem de um 4-1 tomado, 2-1, 2-1. E o TNS vem de 3-0, 5-0 no Ballatown, 4-1 no Newtown. É o líder, vai ganhar novamente o campeonato galês. Então 3 gols a 1,72 na Bet365, esta partida. 11 da manhã, na Inglaterra, League One. Peterborough contra o Cambridge United, né, o time do Q, né, Cambridge United. Peterborough, mais de 1,5 gols a 1,57. Cambridge ganhou, inclusive, o último jogo do Wycombe, mas tomou 2 gols nos jogos fora. Tomou 2 do Bristol, 3 do Ipswich, 1 do Morecambe e ganhou... Não, e tomou 2-1 do Cheltenham. E o Peterborough em casa, 3-1, 4-1, 1-1, 3-0 e 3-0. Então, o Peterborough tem 4 dos últimos 5 jogos fazendo 2 gols ou mais, e o Cambridge também tem 4 dos últimos 5 jogos tomando 2 gols ou mais. 1,57 para 2 gols do time da casa às 11 da manhã, na Betano. Depois, League 2, que é a quarta divisão, Colchester contra Stevenage. Eu fui em que o Stevenage ganha qualquer um dos tempos. É o vice colocado, visitando o penúltimo, o vice-lanterna. Então, ele ganha qualquer um dos tempos, seja o primeiro ou o segundo tempo, separa cada um dos tempos como se fosse um jogo único, ele precisa ganhar um dos 2 tempos, 1,65 essa odd na Betano. Na forma recente, o Stevenage é o segundo e o Colchester é o 18º. Ainda às 11 da manhã, na National League, que é a quinta divisão, o Wrexham, que é o time do Deadpool, que a gente já apostou, contra o Altrincham. Eu criei a mesma aposta daquele jogo que acabou 7-4, 7-5, que é 2 gols do Wrexham, 1 gol no primeiro tempo e 3 gols na partida, odd 1,70, excelente demais essa odd. O Altrincham vem de um 4-4, 2-1, 3-1, 3-1 e 4-1 fora de casa, e o Wrexham 3-1, 3-2, 7-5, 6-0 e 4-1. Eu vou com uma unidade e meia nesta partida da National League às 11 da manhã. Depois, 13h30 da tarde, segunda da Alemanha, St. Pauli contra o Darmstadt. Eu fui no mercado especial, que é o Darmstadt marcar no segundo tempo. Tá? O time do St. Pauli toma muito mais gols no segundo tempo e o Darmstadt também faz muito mais gols no segundo tempo. Esse jogo tem tudo para ser a vitória do Darmstadt, ter over 2,5 tempos marcam. Então o time visitante precisa fazer um gol no segundo tempo. Essa odd está 1,61. Na Betano você acha esse mercado na aba intervalo, lá embaixo tem total de gols do segundo tempo do time do Darmstadt. Então 1,61 é o líder contra o 12º colocado. Na forma recente, é a melhor forma recente contra a 16ª de 18 times. Essa aqui vai na média dos times. E o último jogo do sábado, Valência contra Barcelona. Eu fui em 2 finalizações do Cavani a
1,80 na Betano. Essa odd está 1,50 na Bet365. Cavani, desde que chegou em apenas um dos jogos, não bateu essa linha. Ou seja, todos ele tem inclusive 2 chutes ao gol. Um chute ao gol do Cavani está 1,90 na Betano. Então todo mundo quer tirar uma casquinha do Barcelona agora. 2 chutes, pode ser na trave, para fora, bloqueado, de qualquer forma do Cavani, que ele vai querer marcar contra o Barcelona em casa. O time vem para cima, o Barcelona está nessa depressão pós-Champions. 1,80, uma unidade e meia também neste mercado do Cavani. Beleza? Vamos para os jogos de domingo agora, começando na França, 9 da manhã. Auxerre contra Ajaccio, mercado de cartões, handicap mais 0,5 do Ajaccio, ou seja, o Ajaccio ter mais cartões ou empatar em número de cartões com o Auxerre. O Auxerre é um dos que menos tomou cartões na liga até agora e o Ajaccio é disparado um dos que mais tomou, um time que bate bastante. Odd 1,65 na Betano, este mercado está muito bom. 10,5 na Áustria, Lask contra Wolfsberger, over goal 2,5 a 1,57. O Lask é o terceiro, o Wolfsberger é o nono. Na forma recente, o Wolfsberger tem 11 gols feitos e 10 sofridos, e o Lask 7 feitos e 11 sofridos nos últimos 5 jogos. Então, tem tudo para ser um jogo de gols aqui. O histórico do confronto também nos favorece bastante. O último jogo entre eles foi 5-1. Esse jogo é 10,5, então, na Áustria, na Bundesliga da Áustria. 11 horas na França, Mônaco e Angers. Mônaco é um dos times que está disputando, né, as competições europeias, então é um dos times que está disputando a Liga Europa. Mas aqui eu fui em 2 gols e 4 cartões a 1,72 por causa da árbitra do jogo. Né? A gente vai ter aqui como árbitra a nossa árbitra Frepar, é isso? Frepar? Frapar. É aquela árbitra que sempre dá muitos cartões, que a gente já postou aí várias rodadas seguidas, eu sempre cuido qual é o jogo e a tendência dos times. O Angers é o último colocado, se eu não me engano. Exatamente, tem 8 pontos só, tá desesperado, vai pegar um Mônaco talvez desmobilizado, focado na Liga Europa. Então, 2 gols na partida e 4 cartões a 1,72 às 11 horas. Criar aposta na Betano. Exatamente o mesmo mercado em Rennes e Montpellier, às 11, na Betano também, 2 gols e 4 cartões a 1,75. Montpellier também é um dos times que mais batem no campeonato. Vem aí de 5 jogos, ganhou apenas 1, perdeu 4, e o Rennes vem em quarto colocado do campeonato francês, surpreendendo inclusive à frente de Mônaco, Marseille, Lille, Lyon. O Rennes vem muito bem e vem muito bem também na Liga Europa, empatou em 3-3 com o Fenerbahçe, saiu ganhando de 2-0, abriu 3-1 e acabou cedendo empate no final, mas está muito bem nessa temporada o time do Rennes. 11 da manhã, novamente na República Tcheca, Bohemians Praga contra Slavia Praga. Eu criei uma aposta que é 1 gol do Bohemians e 2 gols na partida a 1,65. O Slavia precisa desesperadamente ganhar na última rodada, agora no meio de semana, e o Bohemians ele está em quinto colocado, atrás do Radrek, que a gente acabou de apostar no sábado. O Bohemians, nos últimos 5 jogos em casa, 2-1, 1-1, 1-1, 2-0 e 2-1, marcou em 5 dos últimos 4 jogos. E o Slavia fora, tirando, obviamente, os jogos da Liga Europa, tomou 2 do Sigma, 3 do Pilsen, ganhou de 4 do Dukla, mas era a Copa, 1-1 contra o Eslovaco e ganhou de 4-0 do Berno, que é um dos piores times da competição, que aliás acho que é o último até da competição, o Berno. Não, confundi com o Pardubice. O Berno é o 8º colocado, mas acabou ganhando facilmente fora de casa. O jogo é na casa do Bohemians, então eu acho que pelo menos 1 gol o Bohemians faz e saem 2 gols na partida, grande chance de ambos marcam aqui também. Mas essa odd me chama a atenção de 1 gol apenas do Bohemians, às 11 da manhã. Meio-dia, o Royale, na Bélgica, tem nos dado aí bons greens contra o Sereng, o time que subiu da segunda divisão, contra o Royale Union Saint-Gilloise. Eu fui em 2 gols novamente do Royale a 1,65. Time que não tem decepcionado, ganhou de 2-0 do Malmo, 2-2 com o Bruges, 2-0 no Ghent, 6-1 no Ostende, que foi o jogo que a gente apostou, e 3-3 com o Braga. O Serang tomou 2 do Ghent, tomou 1 do Cercle Bruges, 2 do Westerlo, tomou em casa também, ganhou do Saint-Liège por 2-0, mas tomou 4 do Genk e 2 do Clube Bruges, que são times do nível do Royale. Então, 2 gols do Royale a 1,65.
na Betano. Aqui é 1 da tarde na Noruega, Rosenborg e Bodo. Eu fui em dupla chance do Rosenborg, até para entender que o Bodo tem uma situação bem complicada, tá, na Liga Europa. Ele vai receber o PSV já classificado, só que também ele tem que torcer do jogo do Arsenal e Zurich, que é na Inglaterra. Então existe grande chance do Arsenal ganhar, porque vai ser em casa. Então o Bodo só precisa fazer a parte dele em casa contra o PSV, que provavelmente vem reserva. Então o Bodo deve poupar contra o Rosenborg. O Rosenborg em casa vem de 5 vitórias seguidas. Tá? Aliás, o Rosenborg, 9 jogos seguidos em casa vencendo. O último jogo entre eles na casa do Rosenborg foi 0-0, então dupla chance do Rosenborg entrou. E o Bodo fora tá muito inconstante, perdeu para o Zurich agora no meio de semana, ganhou de 6-0 do Vålerenga, perdeu de 3 para o Arsenal, perdeu de 3-2 para o Tromsø, empatou em 1-1 com o PSV. No jogo contra o Dinamo Zagreb, perdeu para o Dinamo Zagreb, empatou contra os Algares fora. O Bodo, então, tá aí meio inconstante, focado na Liga Europa, né? Vai ser ele é para classificar, na verdade, para a Conference League, porque para a Liga Europa, para os playoffs, vai ser já Arsenal e PSV. Então, eu acho que o Rosenborg vence ou empata essa partida. 1,70 a dupla chance do Rosenborg em casa contra o Bodo, time que ele não perde há bastante tempo também. 1,5 Lech contra Rakow na Polônia. Esse aqui é outro que o Lech está envolvido na competição europeia, né, na Conference League. Precisa também se envolver aí no meio da semana para tentar classificar. E o Rakow, ele é o primeiro colocado, ele é o líder contra o sétimo. Eu fui em empate a nula do Rakow a 1,72, 1,725 na Bet365. 1,5 na Suécia, Alvescan, penúltima rodada, Hammarby contra Kalmar, vai ser um jogaço, é o terceiro contra o quarto, só o terceiro consegue classificação para a Conference League, então uma chance enorme para o Kalmar. Hammarby contra Kalmar, o Fui ambos marcam a 1,75 na Bet365, tem tudo para ser um jogaço. O Hammarby em casa vem de 1-1, 5-1, 0-0, 5-1 e 3-0, ou seja, tem 3 ambos marcam aqui, e o Kalmar fora 0-0, 3-1, 2-0, 2-2 e 2-0. Em 4 dos últimos 5 jogos o Kalmar marcou fora de casa. O último jogo entre eles ano passado foi 5-3 na casa do Hammarby. Esse ambos marcam 1,75, tem grande chance de entrar. Penúltimo jogo do domingão é o time aqui, ó, Tropa da Árvore, Los Angeles FC e Austin. Quero muito que o Austin vá para a final. É a semifinal da MLS. Eu acabei criando uma aposta em 4 escanteios no primeiro tempo e 3 gols na partida. O Los Angeles FC normalmente começa em cima, vem para cima dos seus adversários, e a média de gols dos dois times justifica este over 2,5. Então deu 1,87 essa odd na Betano para 4 escanteios no primeiro tempo e 3 gols na partida, o que tem acontecido normalmente nos jogos do Austin e nos jogos do Los Angeles. O último jogo do domingo das nossas dicas é na Romênia, 4 da tarde, Rapid Bucareste contra Cluj. O Cluj envolvido na Conference League. O Rapid Bucareste é o segundo colocado, o Cluj é o terceiro. 2 gols na partida, tá 1,60 na Betano. Tá? Essa odd tá 1,45 na Bet365. Para sair apenas 2 gols na partida. O último jogo entre eles na casa do Rapid Bucareste foi 2-0. O Rapid vem de 1-1, 1-1, 2-1 e 2-1-0. E o Cluj vem de 3-0, 1-1, 1-1, 1-1 e 1-0. Então justifica um pouquinho a odd por termos muitos 1-0, mas o Cluj focado na Conference League deve dar espaços aí para um 2-0 do Rapid Bucareste ou até para um 1-1, nos dando o green nesta odd. Deixo aqui então no final para vocês uma tripla da NFL, 3 times para ganhar, odd 3 e 18, o Titans, o Dolphins e o Cowboys para ganhar neste domingo. Essa odd 3 e 18 para a gente ir com meia unidade, só para a gente fazer aí uma fezinha na NFL. Beleza? Se você chegou aqui, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal para a gente continuar esse trabalho gratuito, para que a gente não precise cobrar por esse serviço. Um grande abraço, que seja um final de semana abençoado para todos.